Na aula de matemática do 9º ano, hoje, nós faremos correção de atividades sobre área de figuras planas. Essas atividades estão nas páginas 178 e 179 do livro de matemática. A primeira que nós iremos resolver é a atividade número 7, da página 178. O que pede na atividade 7? Vamos ler. Em um terreno retangular de 10 metros por 5 metros, deseja-se construir uma piscina de 2 metros de largura por 3 metros de comprimento. Ao redor da piscina será construída uma calçada de 1 metro de largura e no restante do terreno será plantada grama. E se cada saco de semente de grama custa R$ 8,25 e cobre uma área de 2 metros quadrados, determine quanto se gastará para plantar grama no terreno após a construção da piscina. Então vamos pensar primeiramente no terreno. O terreno ele tem formato retangular, então vou desenhá-lo aqui. O terreno é um retângulo. As dimensões deste terreno são 10 metros por 5 metros, certo? Neste terreno será construída uma piscina. A piscina está aqui, ela também é retangular e as dimensões dessa piscina é 2 metros por 3 metros. Então, aqui ela tem 2 metros e aqui ela tem 3 metros. Só que na borda dessa piscina será feita uma calçada. Essa calçada, ela fica ao redor da piscina, com largura de 1 metro, tá? Então, vamos pensar nas dimensões da calçada. Olha, a calçada, ela terá 2 metros aqui, 1 aqui e 1 aqui. Então, 1 mais 2 mais 1, 4 metros, certo? E aqui, 3 mais 1 mais 1, 5 metros. Essas são as dimensões da piscina mais a calçada, 4 metros por 5 metros. Onde não tem piscina, será plantado grama. E quer saber qual será o custo com as sementes para plantar a grama. Primeiro, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos calcular a área total do terreno, certo? Então, vamos calcular a área do terreno. Se o terreno é retangular, a área do terreno será a base vezes a altura. A área do terreno será a base, que mede 10, vezes a altura, que mede 5. 10 vezes 5, 50. Então, a área do total do terreno é de 50 metros quadrados. Agora, eu vou calcular a área que foi ocupada pela piscina mais a sua calçada. Piscina mais calçada será, vou colocar a área de P como se fosse a área da piscina, considerando já a calçada, certo? Também vai ser base vezes a altura, porque o formato também é retangular. A área da piscina, portanto, será de 4 metros por 5 metros. 4 vezes 5, 20. A área da piscina é de 20 metros quadrados. Para saber qual será a área em que plantaremos grama, a área gramada será a área do terreno menos a área da piscina. A área gramada será terreno, 50, menos a área da piscina, 20, plantará em 30 metros quadrados de grama. Só que ele não quer saber a área em que será plantado grama, ele quer saber qual é o custo para colocar grama na área que não tem piscina nem calçada de piscina. No exercício, nós lemos que cada saco de semente custa R$ 8,25, porém, cada saco planta 2 metros quadrados de grama. Se eu tenho 30 metros quadrados de grama, dividido por 2, eu vou precisar de 15 sacos de semente, certo?
Só que ele não quer saber quantos sacos de semente, ele quer saber o custo. Por isso, 15 sacos vezes R$ 8,25 que custa cada um, o investimento para plantar grama no que sobrou neste terreno é de R$ 123,75. E essa é a resposta do exercício número 7. Sobre o exercício 7, vocês têm alguma dúvida, alguma consideração a fazer? Já posso apagar? Vamos então fazer o 8. Eu vou apagar para nós fazermos o 8. Página 178, exercício 8, é o que faremos agora. No exercício 8, nós lemos assim: 3 semicírculos de mesmo raio foram desenhados sobre o diâmetro do círculo grande, como mostrado na figura. Se a área do círculo grande é de 36 π centímetros quadrados, qual é a área da região colorida? Então, o que nós vamos fazer? Primeiro eu vou fazer o desenho para vocês visualizarem qual é a situação que deve ser calculada a área. Temos um círculo. Aqui nós temos o diâmetro dele. No diâmetro dele, nós temos 3 semicírculos, certo? Então, nós temos aqui um semicírculo, outro e outro, tá? As informações que eu tenho qual é a área da região colorida. A região colorida, eu vou rachurar aqui para vocês. Essa aqui, ó, tá? Essa é a região colorida. Nós temos que calcular a área dessa região. Por favor, quem está com o áudio ligado, desliga, que está atrapalhando e dando interferência na aula. Olha, no enunciado do exercício, a informação dada é a seguinte: a área do círculo grande é de 36 π centímetros quadrados. Então, olha, a área do círculo grande é 36 π centímetros quadrados, certo? Essa é a informação que nós temos. Qual é a fórmula da área do círculo? A fórmula da área do círculo é: a área do círculo é igual a πr ao quadrado. Se eu substituir 36 aqui, vai ficar 36π, que é o valor que ele achou da área, é igual a π sobre r ao quadrado. Se eu for isolar o r, o π pode vir aqui para baixo. Então, vai ficar 36π dividido por π é igual a r ao quadrado. Simplifica, π com π, vai ficar r ao quadrado igual a 36. Para achar o raio, esse quadrado, ao mudar de lado, ele fica em forma de raiz. Então, o raio é a raiz de 36. A raiz de 36 é 6, portanto, o raio da circunferência maior é de 6 centímetros. Agora que eu tenho o raio da circunferência maior, se o raio é 6 centímetros, o diâmetro, eu sei que é 2 vezes o raio, portanto, o diâmetro será 2 vezes 6, que são 12 centímetros, certo? Porém, o diâmetro, ele foi dividido em 4 outros semicírculos. Se eu dividir por 4, quer dizer que cada diâmetro da circunferência menor mede 4 centímetros, porque 4 vezes 3 são 12,
E aqui eu tenho 3 semicírculos, o diâmetro desses semicírculos são 12, certo? Bom, a área do círculo grande, nós já sabemos que é 36π, certo? Só que nós temos meio círculo grande, não é isso? Meio círculo grande, se eu colocar essa parte aqui, a área colorida será o quê? Meio círculo grande menos meio círculo pequeno. Então, olha, vamos achar a área colorida. A área colorida vai ser meio círculo grande menos meio círculo pequeno, certo? Então, vamos lá. A área colorida é igual meio círculo grande. O círculo grande é 36π, só que é a metade sobre 2, certo? O círculo pequeno menos. O que é a área de um círculo? Π é r ao quadrado, então vai ser π. Se o diâmetro do círculo pequeno é 4, o raio do círculo pequeno será 2. Π, 2 ao quadrado. Sobre 2, porque meio círculo pequeno. Então, nós teremos a área é igual 36 dividido por 2 são 18. 18π menos π, 2 ao quadrado, 4 sobre 2. Nós teremos a área é igual a 18π menos 4 dividido por 2 dá 2, menos 2π. A área do círculo menor será 18 menos 2, 16. 16π. Só que π vale quanto? 3,14. Vamos substituir? Então, nós teremos a área colorida igual a 16 vezes 3,14. Vamos multiplicar? 16 vezes 3,14. Encontramos, então, a área colorida correspondendo a 50,24 centímetros quadrados. E está pronto o exercício número 8. Sobre o exercício 8, alguma consideração, alguma pergunta? Podemos então fazer o 9? Já posso apagar o 8? Então, eu vou apagar o exercício 8 para nós fazermos o exercício 9 da página 178. Exercício 9. Vejamos o que pede. O senhor Gumercindo tem um sítio de 25 hectares. Ele deseja utilizar a metade dessa área para plantar soja e da área restante usar metade para plantar milho, sabendo que 1 hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. Faça o que se pede e responda a pergunta. Olha, ele tem um terreno, certo? Este terreno, pelo que tudo indica aqui, ele é retangular. Então, vamos imaginar aqui o terreno. Eu tenho um terreno. A área deste terreno é de 25 hectares, tá? No exercício, falou o seguinte, que 1 hectare corresponde a 10.000 metros quadrados, certo? Ele tem 25 hectares. Vezes 10.000,
quer dizer que a área em metros quadrados é de 250 mil metros quadrados, tá? Nós vamos trabalhar com as medidas em metros quadrados. Outra informação, ele disse o seguinte, ó, metade da área é para plantar soja. Então, se eu dividir aqui no meio, essa parte aqui será para a plantação de soja. Ainda lendo, o enunciado fala assim, e da metade restante plantará milho. Então, dividiu o que sobrou pela metade e destinou a plantação de milho. No caso, poderia ser essa parte aqui. Agora, responda as perguntas. Vamos ver o que perguntou na letra A. Na letra A, pergunta, determine as áreas em metros quadrados usadas para plantar milho e para plantar soja. Gente, soja está fácil, certo? Soja vai ser o quê? 250 mil dividido por 2. Quando eu faço 250 mil dividido por 2, 125 mil metros quadrados foi destinado à plantação de soja, certo? Agora vamos pensar na plantação de milho. Olha, a metade foi usada para a soja, a outra metade, que era 125 mil, foi dividido também em duas partes para plantar milho. Por isso eu pego o que sobrou, que também corresponde a 125 mil metros quadrados, divido por 2, que é essa parte aqui correspondendo à plantação de milho. Ao fazer 125 mil dividido por 2, nós achamos 62.500 metros quadrados destinados à plantação de milho. Aqui está a resposta da letra A. Vamos então à pergunta B. Vamos ler? Na letra B, pede assim: o senhor Gumercindo deseja aumentar em 10% a área utilizada para plantar soja. Que percentual ele deve diminuir da plantação de milho para que a área total plantada com esses dois cereais seja a mesma de antes? Então é o seguinte, ele quer aumentar em quantos por cento a de soja? Em 10%. Então o que acontece? 10% dá metade. Então vai ser 10% de 125 mil metros quadrados, certo? Ao fazer 10%, nós sabemos que isso corresponderá a 12.500 metros quadrados, certo? É essa quantidade que ele precisa aumentar. Porém, se eu pensar em milho, o que acontece? Milho, eu tinha quanto plantado? 62.500 metros quadrados, não era isso? 62.500 metros quadrados. Isso correspondia a 100% da plantação de milho. Só que, o que ele vai fazer? 12.500 ele tem que tirar da plantação de milho para aumentar em 10% a plantação de soja. Então, 12.500 metros quadrados corresponde a que percentual? Aí nós fazemos uma regra de 3 simples. 12.500x é igual a, ou melhor, 62.500x, né? É igual a 12.500 vezes 100, que resultará em 1.250.000. Agora nós dividimos, x vai ser 1.250.000 dividido por 62.500. Ao fazer essa divisão, nós achamos o valor de 20. Ou seja, vamos ler de novo a pergunta para construirmos a resposta. Que percentual ele deve diminuir da plantação de milho para que a área total plantada com esses dois cereais seja a mesma de antes? Então, ele deve diminuir em 20% a plantação de milho para aumentar 12.500 metros quadrados, corresponde a 10% de aumento na plantação de soja. E está pronto o nosso exercício. Alguma pergunta? Dúvidas? Considerações a fazer?
Podemos seguir? Podemos ir para o 10 ou vocês querem que eu espere um pouco? Vamos para o 10 então? Espera só um pouquinho. Espero. Quando terminar me avisa, tá bom? Mas eu espero sim. Pronto, já terminei já, professora. Tá. Posso apagar então? Faremos agora o exercício 10 da página 178. Vejamos o que temos no exercício 10. Em cada item, calcule a área da região colorida da figura. Na primeira figura, nós temos o seguinte desenho. Letra A. Nós temos um círculo. Dentro deste círculo, nós temos um triângulo que tem a base coincidindo com o diâmetro do círculo. As informações que nós temos é de que a altura desse triângulo mede 8, a base, ou seja, o raio da circunferência é 8, a base do triângulo será 16, e são essas informações. Ele quer a área da parte colorida. A parte colorida da figura é essa aqui, ó, é esse pedaço, esse outro aqui, e essa parte de baixo todinha, tá? Ou seja, quando nós formos calcular a área da figura, nós teremos que calcular a área do círculo e tirar a área do triângulo, porque daí sobrará a área da parte colorida. Certo? Então vamos fazer? Olha, a área colorida será, a área colorida é igual à área do círculo menos a área do triângulo. A área colorida é igual. Qual é a fórmula da área do círculo? Πr ao quadrado. Menos a área do triângulo, que é base vezes altura sobre 2. Vamos substituir as informações? A área colorida será π é 3,14. O raio do círculo é essa parte aqui, ó. Essa parte vale 8, então vezes 8 ao quadrado, menos a base do triângulo, que é isso com isso, 8 com 8, 16, vezes a altura, que é 8, sobre 2. Agora vamos fazer os cálculos. A área colorida é igual a 3,14 vezes 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que são 64. Menos 16 vezes 8, 128. Sobre 2. Aí nós vamos fazer aqui. A área colorida é igual a 3,14 vezes 64. 200,96. Menos 128 dividido por 2, que são 64. Quando nós fazemos isso, nós achamos a área colorida, que corresponde a 136,96. Não temos unidade medida, né? Então, deixamos assim. A letra A está pronta. Sobre a letra A, tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Professora, Pode falar. nessa letra A, na hora de dividir por 2, a senhora não simplificou. Tem algum motivo específico? Não, porque eu estava fazendo na calculadora, então não faria diferença simplificar. Mas se eu estivesse fazendo mentalmente, simplificar daria menos trabalho. Por exemplo, eu podia fazer 16
6 dividido por 2, que dá 8. 8 vezes 8, 64. Aí, mentalmente, seria mais rápido se eu simplificasse. Mais alguma consideração? Professora, espera um pouquinho só para terminar de copiar. Espera. Quando você terminar, você me fala. Pronto, obrigada. Por nada. Alguém mais quer que eu espere ou já posso apagar? Vou apagar então, tá bom? Nós faremos a letra B do exercício 10 da página 178. Na letra B eu tenho de novo um círculo. Vou desenhar para vocês. Tá aqui o círculo. Certo? Dentro dele nós temos um trapézio. As informações que nós temos é de que o diâmetro da circunferência corresponde a 8. A altura aqui do trapézio corresponde a 2. A base menor é 3 e a base maior é 5. A parte colorida é a parte fora do trapézio, tá? Então, para achar a área colorida, eu tenho que fazer a área da circunferência menos a área do trapézio, tá? Vamos colocar a fórmula? A área colorida é igual. Circunferência, a área πr ao quadrado, menos, quem é a área do trapézio? A área do trapézio é a seguinte: base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, é essa fórmula que nós usaremos para encontrarmos a área colorida. A área colorida é o círculo tirando o trapézio. Vamos substituir as informações. A área colorida é igual a π, 3,14. O raio da circunferência. Se 8 é o diâmetro, o raio é metade do diâmetro. O raio será 4. Então, 4 ao quadrado. Menos, agora vamos fazer a área do trapézio. A base maior é essa aqui, é o 5. A base menor é o 3. Então, 5 mais 3. Vezes a altura. Essa aqui é a altura do trapézio, ou seja, 2 sobre 2. Se eu quiser simplificar esse 2 com esse 2, eu posso, porque aqui em cima multiplica, aqui divide, eu posso simplificar os dois. Teremos, então, a área colorida igual a 3,14 vezes 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que são 16, menos 5 mais 3, 8. A área colorida é igual. Façamos, então, 3,14 vezes 16. Isso resulta em 50,24. Menos 8. Tira 8, nós teremos a área colorida correspondendo a 42,24. E está pronta a letra B do número 10. Alguma pergunta na letra B?